eu quero agradecer a toda a equipe do Rema, a equipe da diretoria, a equipe da monitoria, a equipe da secretaria, multimídia. Eu quero agradecer a todos vocês pelo excelente funcionamento do Rema ao longo desses 2 anos. Eu sempre fui muito bem atendido por toda a equipe. Amém? E eu também quero agradecer a presença do pastor Wagner. Eu vou dizer uma coisa a vocês, o Rema me deixou empolgado. Amém? Eu me lembro que depois da matéria Autoridade do Crente, eu comecei a andar pelas ruas de Maceió, procurando demônio para expulsar, no nome de Jesus. Eu andei de cabeça erguida, me achando exterminador de demônio. Porque o Rema me deixou empolgado. O Rema foi muito importante na minha vida, sabe por quê? Porque retirou muitos conceitos errados que eu tinha sobre Deus. Por exemplo, antes de fazer o Rema, eu tinha um pensamento de que Deus colocava doença. Mas a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que Deus é o Pai das luzes. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Deus é o Pai das luzes. Então, se Deus é o Pai das luzes, o poder de Deus irá nos iluminar, ou nos fazer bem. A Bíblia não diz que Deus é o Pai das trevas. A Bíblia não diz que Deus é o Pai da escuridão. A Bíblia não diz que Deus é o Pai da obscuridade ou o Pai das sombras. A Bíblia diz que Deus é o Pai das luzes, o Pai das coisas boas, o Pai das boas dádivas, o Pai do dom perfeito. Um exemplo de luz que Deus incide sobre nós é o novo nascimento. O nosso espírito estava em trevas, mas Deus incidiu luz sobre o nosso espírito. Deus iluminou o nosso espírito, para que o nosso espírito estivesse cheio da graça de Deus. O nosso espírito estava morto, corrompido pelo pecado, mas Deus iluminou, recriou, transformou o nosso espírito. E hoje, nosso espírito está santificado pelo poder de Deus. Deus é o Pai das luzes. E a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que a luz de Deus não apresenta variação ou sombra de mudança. A luz de Deus está sempre brilhando. O brilho da luz de Deus não se altera em momento algum. Uma coisa eu tenho certeza daqui a uma semana. A luz de Deus estará brilhando com a mesma intensidade. Daqui a 10 anos, a luz de Deus estará brilhando do mesmo jeito. Daqui a 100 anos, a luz de Deus estará brilhando da mesma forma. Porque Ele é o Pai das luzes. E não existem indícios de variação ou sombra de mudança na luz de Deus. Deus é sempre luz. Deus não é aquele que incide luz sobre alguém na segunda-feira e na terça-feira se arrepende daquilo que concedeu. Deus não é assim, porque Deus não muda. Deus não se arrepende. Deus ele não pode ser bom em um momento e mal no instante seguinte. Deus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Amém. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 53, versículo 5, que Cristo naquela cruz, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu quero destacar a expressão, o castigo que nos traz paz estava sobre ele. O castigo de Cristo naquela cruz nos trouxe paz. Hoje, nós não precisamos ficar pensando, será que Deus ele quer me castigar? Será que Deus está zangado comigo? Será que Deus quer colocar doença em mim? Ei, o castigo de Cristo nos trouxe paz. Hoje nós podemos dormir em paz, sabendo que no dia seguinte Deus continuará sendo o Pai das luzes. Porque todos os dias a luz de Deus brilha com a mesma intensidade. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, que apesar da nossa infidelidade, Deus permanece fiel. Deus não muda, independente dos nossos erros, das nossas falhas. Amém? Deus permanece o mesmo para todo o sempre. Atos, capítulo 9, fala da conversão mais importante que ocorreu na história. Sabe qual foi? Foi a conversão de Saulo de Tarso, que posteriormente ficou conhecido como apóstolo Paulo. E essa foi a conversão mais importante que ocorreu na história, por causa da notória influência que o apóstolo Paulo exerceu no cristianismo. E sabe o que me chama a atenção em Atos capítulo 9? O versículo 4. Quando o Senhor Jesus Cristo disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Vocês perceberam que perseguir os cristãos é o mesmo que perseguir o próprio Senhor Jesus Cristo? Saulo perseguia os cristãos. E o que foi que Cristo disse? Por que me persegues? Ferir os cristãos é o mesmo que ferir o próprio Senhor Jesus Cristo. Cristo toma as dores dos cristãos. Como Deus colocaria doença no cristão se Cristo toma as dores dos cristãos? Como Deus colocaria doença no cristão se o cristão é membro do corpo de Cristo? Se o cristão está assentado, unido e conectado com Cristo? Perceba que é um tipo de crença que não faz sentido, porque perseguir o cristão é o mesmo que perseguir o Senhor Jesus Cristo. Ferir o cristão é o mesmo que ferir o próprio Senhor Jesus Cristo.
A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que Deus é o Pai das boas dádivas, Deus é o Pai do dom perfeito. Amém? E Deus não muda. Deus não muda a sua maneira de dar dons e dádivas. Toda dádiva que Deus dá é boa, e todo dom que Deus dá é perfeito, porque Ele é imutável. Não existe variação na sua luz. Vocês sabiam que todos os escritores do Antigo Testamento tinham pensamentos errados sobre Deus? Todos os escritores do Antigo Testamento, sem exceção, tinham conceitos errados sobre Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina, em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que Cristo é a exata imagem de Deus. Cristo é o resplendor da glória de Deus. Cristo é co-substancial com Deus. Cristo revela Deus completamente, 100%. Enquanto Cristo não vinha em forma humana para nos revelar Deus, era impossível conhecer Deus completamente. Os escritores do Antigo Testamento, eles conheciam somente fragmentos ou partes sobre Deus, mas eles não conheciam tudo sobre Deus. Mas hoje nós temos acesso à revelação completa de Deus, porque Cristo, a exata imagem de Deus, nos revelou Deus. Amém? Ele assumiu a forma humana e nos revelou Deus completamente. O próprio Senhor Jesus Cristo disse em João, capítulo 6, versículo 38, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que Ele veio fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. E Cristo sempre promoveu cura e nunca colocou doença em ninguém. Então, através das suas obras, Cristo nos revelou que o desejo de Deus é sempre curar. E não colocar doença, como os escritores do Antigo Testamento pensavam. Sabe por que os escritores do Antigo Testamento tinham pensamentos errados sobre Deus? Um dos motivos é que eles não sabiam que Deus é o Pai das luzes e que a luz de Deus não se altera. Essa é uma revelação neotestamentária. É uma revelação que nós temos hoje em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Deus é o Pai das luzes e a sua luz não se alteram. Os escritores do Antigo Testamento sabiam que Deus é bom, sabiam que Deus é a fonte do bem, mas eles também acreditavam que Deus poderia ser a fonte do mal em alguns momentos. Mas hoje nós temos a revelação que Deus é o Pai das luzes, e em momento algum a sua luz se altera. Não existe variação ou sombra de mudança na luz de Deus. Ou seja, em outras palavras, Deus é sempre luz e nunca trevas. Deus é sempre a fonte do bem, nunca a fonte do mal. Amém? Deus é o Pai das coisas boas e nunca o Pai das coisas ruins, porque Deus é o Pai das luzes e a sua luz não tem variação ou sombra de mudança. Amém? Essa é uma revelação que nós temos hoje. Os escritores do Antigo Testamento não tinham. Outra revelação que os escritores do Antigo Testamento não tinham. Deus é amor. É uma revelação que nós temos hoje, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8. Sabe como os escritores do Antigo Testamento pensavam? Eles pensavam assim: Deus é soberano, e ninguém pode questionar a soberania de Deus. Se Deus quiser, Ele coloca doença. Se Deus quiser, Ele lança maldade, porque Ele é soberano e ponto final. Ele faz o que quer no instante que quiser. Era assim que os escritores do Antigo Testamento pensavam sobre Deus. Mas hoje nós temos a revelação que Deus é amor. Ou seja, não dá para separar a soberania de Deus do seu amor, porque Ele é o próprio amor. Ele não deixa de ser amor em momento algum. A cada segundo que se passa, Deus está exalando e transbordando amor. Tudo que Deus faz está condicionado ao amor. Deus não consegue fazer nada sem amor, porque está escrito, Deus é amor. Ele não deixa de ser amor em momento algum. Os escritores do Antigo Testamento, eles não sabiam que Deus é amor. Eles não sabiam que Deus é o Pai das luzes. Por isso, eles tinham muitos pensamentos errados sobre Deus. Mas Cristo, a exata imagem de Deus, aquele que é co-substancial com Deus, nos revelou Deus completamente. Hoje nós temos acesso à revelação completa de Deus. Hoje nós sabemos que Deus é o Pai das luzes e a sua luz não tem variação ou sombra de mudança. Ele é o Pai somente das coisas boas, Ele é o Pai somente das boas dádivas, do dom perfeito. Amém? Nós sabemos que Ele é amor, Ele não faz nada sem amor. Amém, irmãos? Nós precisamos ter esse conceito de que Deus é somente luz e nunca trevas gravado no nosso coração. Sabe por quê? Porque Satanás ele faz propostas à nossa vida. E se nós não tivermos a convicção de que Deus quer que nós desfrutemos do melhor dessa terra, sabe o que vai acontecer? Nós seremos facilmente atraídos pelas propostas de Satanás. Porque nós acharemos os caminhos do mundo mais atrativos do que os caminhos de Deus. Mas somente seguindo os caminhos de Deus, nós encontramos a alegria completa. Deus escreveu um chamado para cada um de vocês. E se vocês seguirem um chamado que Deus estabeleceu para a vida de vocês, vocês encontrarão a alegria completa. Boas dádivas, dom perfeito, porque Deus é o Pai das luzes, Ele quer nos iluminar mediante boas dádivas e dom perfeito. Em nenhum caminho do mundo nós encontraremos a alegria completa.
Porque nós nascemos para cumprir um propósito de Deus na nossa vida. Amém? Vocês sabiam que a Bíblia fala do diploma do Rema? Sabiam disso? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Paulo escreveu sobre as cartas de recomendação. As cartas de recomendação, na época de Paulo, são muito semelhantes hoje a um currículo. Porque naquela época de Paulo, os pregadores, eles entregavam as cartas de recomendação às igrejas para ter uma oportunidade de falar, por exemplo. E hoje nós entregamos o currículo a uma determinada empresa para ter uma oportunidade de trabalho. Então, as cartas de recomendação na época de Paulo, elas são semelhantes hoje ao currículo. E Paulo escreveu no versículo 2 de 2 Coríntios capítulo 3, vós sois a nossa carta. Ou seja, em outras palavras, o que importa não são as cartas de recomendação, o que importa não é o currículo com o diploma do Rema, o que importa é o exemplo que nós damos com a nossa vida transformada. O que importa são as nossas atitudes e as nossas obras. Existem muitos cristãos que, para comprovar que são crentes de verdade, ou cristãos genuínos, sabe o que eles fazem? Eles mostram, olha aqui o meu diploma do Rema, eu fiz Rema, sou crente mesmo. Mas Paulo está dizendo, você é a carta de Cristo. É através das suas obras e suas atitudes que nós comprovamos que somos cristãos genuínos, crentes de verdade. E sabe o que eu acho mais interessante nessa declaração de Paulo? Que nós somos cartas de Cristo, é que Paulo usa essa declaração como um argumento para se defender contra falsas acusações de falsos mestres. E Paulo diz, vós sois a nossa carta. Ou seja, em outras palavras, uma vida transformada pela palavra de Deus é um argumento irrefutável. Existem muitas pessoas que criticam o Rema, mas essas pessoas jamais podem questionar uma vida transformada pela palavra revelada. Amém? Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Primeiro, Deus é o Pai das luzes, Ele nunca é o Pai das trevas. Deus é o Pai das coisas boas, Ele nunca é o Pai das coisas ruins, porque Ele é o Pai das luzes e a sua luz não tem variação, sombra de mudança. E segundo, o que importa não é o diploma do Rema, mas o que nós fazemos com essa palavra que nós recebemos. Porque nós somos a própria carta de Cristo. Sejam edificados na prática da palavra.